Nesta sexta-feira, esteve na Câmara de Vereadores fazendo a prestação de contas do último quadrimestre do ano passado. Só que desta vez, Paulo Garcia falou, além do que ele costumava falar, que era só um tostãozinho, ninguém entendia nada, como é que estava a conta da prefeitura, as dívidas da prefeitura, nem nada. Dessa vez, Paulo Garcia começou, no meu entendimento, apenas começou a abrir essa caixa preta da Prefeitura de Goiânia. Veja como foi. O prefeito Paulo Garcia fez revelações relacionadas à situação que recebeu a administração municipal. Ao ser perguntado pelo vereador Djalma Araújo a respeito do Instituto Municipal de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais, o IMAS, Paulo Garcia afirmou que recebeu o plano de saúde com uma dívida de 115 milhões de reais. Existe uma dívida aproximada de 115 milhões dos repasses de contribuição patronal, que não são do meu governo. Isso é outra coisa que todo mundo precisa saber. Não fui eu que criei essa dívida. Essa dívida existe de um período compreendido entre julho de 2002 a dezembro de 2004. Na sequência, o petista desabafou sobre a situação da Secretaria de Saúde, que, de acordo com ele, foi encontrada sem dinheiro e com uma dívida de 200 milhões de reais. Só na saúde, sem falar em plano de cargos e salários, 200 milhões liquidados, sem um centavo em caixa, lá estavam, e eu paguei essa dívida. O asfalto da capital não ficou de fora das críticas de Paulo Garcia às gestões anteriores. Eu recebi a cidade com esse asfalto que está aí. Ninguém antes de mim trocou o asfalto dos bairros tradicionais e antigos da cidade, não. Fizeram um asfalto aqui, outro ali, mas na região periférica da cidade. Esse asfalto aí é asfalto antigo, de 30, 40, 20, 30, 40 anos. Paulo Garcia, que era um forte aliado do ex-prefeito Íris Rezende há até poucos meses, também alfinetou uma prática bastante comum do PMDBista, que é fazer moradias populares afastadas do centro da cidade. Eu tenho o maior respeito pelos trabalhadores e trabalhadoras que moram no Jardim do Cerrado. Mas é um absurdo fazer aquela gente mudar para lá. Primeiro que desestrutura a vida deles. E eu tenho exemplos que eu conheço concretamente. Uma senhora que era manicure ali no setor Bueno, trabalhava num salão, e o marido era porteiro num dos prédios. E foi lá morar no Jardim do Cerrado. E aí, como é que... Ela não tem como ser manicure mais no setor Bueno, porque é muito longe. Mas essa é a estrutura arcaica que nós convivemos até hoje. E tem gente que acha que é assim mesmo e grita como se fosse o pai da ideia. Os desabafos não acabaram por aí. O prefeito disse se sentir traído. A senhora sabe o que é se sentir traído por alguém que a senhora tem uma profunda admiração? Esse é o meu sentimento atual. Em coletiva à imprensa, Paulo Garcia não esclareceu quem seria o responsável por esse sentimento de traição. Traído por todos aqueles que romperam compromissos e defesa de ideais que nós sempre defendemos. Íris rompeu com o senhor? Se ele rompeu, vocês têm que perguntar a ele. Eu não sei exatamente qual veículo de comunicação que é, mas eu ouvi esses dias em uma rádio ele dizendo que muito provavelmente não estaria com o nosso partido. Aí vocês têm que perguntar para ele, para o partido dele. Não é para mim. Deputado Fábio Souza, vamos lá, como é que o senhor viu isso tudo? Eu tô surpreso, tô vendo o Paulo ter uma reação. Bom, esse estilo dele mais assim, a gente já sabia que é pertinente isso, né? Do jeito dele, né? De ser. Mas ser tão incisivo contra administrações anteriores é a primeira vez que eu vi. Só que não deu nome aos bois, né? Não, mas teve coragem, deixou muito mas não claro. tanto, Não, né? deixou muito claro. Agora, ele falou que herdou algumas coisas da administração anterior, mas ele herdou dele, porque ele era o administrador antes dele, né? Tem esse negócio também, tem esse detalhe. E se ele herdou de Íris, ele era vice de Íris. Ele era vice de Íris também. Enfim, eu acho que era bom ele deixar claro se ele está fazendo alguma observação ao ex-prefeito Íris Rezende e o porquê dele está fazendo. Se isso que ele está trazendo é um fato consumado de dívida, de recurso, era bom trazer isso à sociedade. A sociedade precisa saber disso mesmo. E o prefeito Íris também poder, né, o doutor Íris poder dizer também se é verdade ou não, né? Dizer o seu lado também, o seu ponto de vista. Agora, existe uma realidade entre isso aí, essa discussão tem uma realidade. Qual que é a realidade, Paulo? E aí estou falando como morador dessa cidade, é quando eu nasci.
A realidade é que a gente anda no asfalto de Goiânia, parece que a gente está montado num cavalo, né? Um cavalo bravo. Parece que era costela de vaca, né? Exatamente. Sem contar os buracos. E que vai destruindo carros. Bom, eu já troquei meu pneu, já troquei roda. Esses dias eu também passei por isso. Por causa de buraco nas ruas. Eu passei. Eu acho que a maioria dos cidadãos estão assistindo também. É uma realidade isso. A cidade está mal cuidada. É uma realidade também. Claro. Todo mundo está vendo isso, todo mundo percebe isso. Se o problema é questão financeira, então, Paulo, vem e diga que se é por isso que você está fazendo, que não está conseguindo realizar a sua obra, né? E eu repito, eu não tenho nada contra a pessoa do Paulo, que eu acho que até é uma pessoa correta. Sempre disse isso. Você não tem nada que desabone a pessoa dele. Mas para administrar uma cidade como Goiânia, honestidade, Paulo, honestidade é obrigação de todo mundo. Não deveria ser elogio. No Brasil é elogio porque os fatos que estão acontecendo. Não é elogio, não deveria ser elogio. É obrigação de todo mundo. Agora, para administrar uma cidade como Goiânia, tem que ter competência, tem que querer abrir a prefeitura o dia todo, tem que querer ir para frente, resolver os problemas, trazer solução. Se ele está dizendo que não está conseguindo fazer por causa de dívidas, porque herdou jeito arcaico de se administrar, como ele mesmo usou, então venha e diga, eu herdei de tal pessoa, fui traído por tal pessoa. Pois faltou essa coragem. Né? Faltou a coragem de dizer tudo. Por isso que eu disse que ele começou apenas, na minha opinião. Ele deixou claro, né? Mas aí ele deixa por conta da ilação, como ele respondeu a um repórter, eu não sei quem exatamente fez a pergunta, e ele falando ainda também, né? Não sei a que veículo você pertence, quer dizer, é o jeitão meio irônico, meio desqualificador que ele costuma ter com a imprensa, mas ele mandou que perguntasse para o Íris, mas quem está dizendo que houve rompimento é ele, então caberia a ele, na minha opinião, e eu quero que você... Ele usou uma expressão traição. Né? Quero que você, telespectador, faça a sua reflexão também. Se ele diz que houve traição, ele deveria ter dito quem o traiu. Não deveria? Quer dizer, aí ele deixa, a reportagem pergunta para ele, né? A imprensa pergunta a ele, fala, não, pergunta para o outro lá, mas pera lá, que outro? Se ele não disse quem é. O Paulo, essas rixas políticas acontecem, quem mexe com política sabe, não pode fazer política com o coração, tem que fazer com o estômago, senão passa mal, fica doente. Né? Isso acontece. O que não pode é, se ele herdou uma dívida desse tamanho, gigantesca, e com vários problemas, e por isso que ele não consegue solucionar, tá? É bem verdade, ele está 6 anos na prefeitura, então 6 ou mais, né? Isso, 6 anos. 6 anos na prefeitura, então já deveria ter condição... Ele está desde março de 2010, desde 1º de abril de 2010. Mais 2 anos como vice, isso, né? Então ele teria condição de ter resolvido. Se ele não teve condição nesse tempo todo de resolver porque herdou tudo isso, esse jeito arcaico, expressão dele, não é minha, nem sua, é dele. Claro. Então venha dizer, a situação foi essa. Rixa política, me traiu, não gosta de mim mais, não sei o quê. A população não quer saber disso, a população já está cansada de ver isso. Agora, que a cidade está mal cuidada, está mal cuidada. Sim, agora outra frase que ele disse ali também, quando ele começou o desabafo, ele dizendo o seguinte... Vocês têm que saber, todo mundo tem que saber disso. Ora, prefeito, nós sempre quisemos saber disso, a população inteira sempre quis saber a real situação financeira da prefeitura e quis saber a origem dessa dívida. Só que o senhor dificultou até o dia de hoje, em que estamos gravando o programa na sexta-feira, o senhor dificultou o acesso às informações, o senhor nunca falou sobre o assunto e agora o senhor diz que todo mundo tem que saber. Então diga, prefeito, por que o senhor não disse antes? Por que não declarou isso logo que o senhor assumiu, de fato, de vez, a prefeitura, né? Para que as pessoas soubessem da sua dificuldade. O senhor esperou passar 5 anos, quase 6, para começar a falar desse assunto, tem certamente alguma razão para isso. E a razão, a gente não pode deixar de fazer ilações, só pode ser o fato de que ele só foi colocado lá na prefeitura graças ao apoio de Íris. Quem colocou o prefeito Paulo Garcia... Que é uma verdade, que é uma realidade isso, né, Paulo? Ele só ganhou por causa disso, né? Quem foi determinante na eleição de Paulo Garcia não foi Paulo Garcia, foi a mão de Íris, que pegava literalmente na mão dele e falava, tá aqui, eu conheço, pode ter alguém mais, como é que é? Pode ter alguém honesto, mas não mais honesto que ele, melhor, mas não melhor que ele. Quer dizer, Íris foi o grande avalista dessa eleição de Paulo Garcia. Foi Íris que colocou Paulo Garcia na prefeitura. Então agora ele se revolta contra Íris, mas tem vergonha, tem medo, sei lá o que, de dizer o nome. Eu estou dizendo o nome de Íris porque, pelas expressões que o senhor usou, ele quis se referir como arcaico, naturalmente se referindo... Que herdou, né? Que herdou a administração. A uma administração, né? Apesar que ele fez uma crítica da dívida do Instituto Municipal, do IMAS, ele fez uma crítica relacionada a 2002 a 2004, né? 2002 2004. O prefeito não era o Íris, o prefeito era o Pedro Wilson do PT. Pedro Wilson, que também teria se calado, né? Porque também não falou...
Porque poderia, eu herdou uma dívida desse tamanho, poderia ter dito, olha, eu estou com uma dificuldade em resolver o problema porque eu herdei, vou tentar resolver, estou buscando formas de resolver, enfim. Né? Ao contrário de Ainda tem Íris. até o final do ano, né, Paulo? Para recuperar alguma coisa. Talvez ele até vá o final falando. do ano também. Até para recuperar um pouco a sua administração, ele tem até o final do ano. Será que consegue?